Olá, bem-vindos a mais um episódio do videocast Conversas Acadêmicas aqui na nossa instituição FADAD. E hoje nós temos uma convidada extremamente especial, egressa da residência multiprofissional em saúde, Sara Coelho. Eu sou Everson Costa, enfermeiro, também egresso da residência multiprofissional em saúde mental coletiva e professor da instituição. Temos também uma aluna para acrescentar e abrilhantar mais ainda essa conversa tão interessante que nós teremos hoje. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Débora e estou no terceiro semestre do curso de enfermagem. Sara, queria que você conversasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência profissional e trouxesse um pouco do seu currículo para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores. Bom, eu me chamo Sara, né, sou enfermeira de formação, fiz a minha graduação na Universidade Federal de Campina Grande e a minha trajetória começa aí, né? E aí, após a graduação, eu consegui me inserir no mercado de trabalho, na atenção primária em saúde, né? Falo que é o meu berço. Foi aonde eu realmente me tornei enfermeira, né? E aprendi no fazer, no acolher, o teórico junto com o prático. E aí, pelas mudanças da vida, né? Vim parar aqui em Quixadá e no trabalho também na atenção primária fui apresentada a residentes que ali estavam nesse processo. E aí fiquei curiosa, me interessei pelo processo de ingresso, fiz algumas perguntas, algumas pesquisas e a partir daí comecei a estudar, me dedicar, prestei aí, né, o certame. Fiz a seleção e fui aprovada. E dessa forma eu consegui chegar, né, a esse mundo da residência. Né? E assim, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje, poder partilhar essa experiência, uma das, né? Agradeço o convite, a oportunidade, a professora e coordenadora Rose, do curso de enfermagem que me fez esse convite. Parabenizo também a instituição pelo programa, pelo projeto, porque é importante, né, ter esse meio de comunicação que faz com que a informação ela chegue mais longe, para além das pessoas que circulam aqui, né, nesse centro acadêmico, a informação chega a outros estudantes, à sociedade como geral. Às vezes eu venho acompanhando e vejo que são temas que são bem pertinentes, bem atuais, do direito, da saúde e hoje, né, dessa parte de formação, Sim. da parte formativa, que é muito importante Sim. disseminar essas informações também. E a residência em si, né, a residência multiprofissional, ela está em uma crescente muito grande, não só no estado do Ceará, que hoje é referência nas residências multiprofissionais, mas no Brasil como um todo, mostrando a sua importância para o desenvolvimento desses profissionais, né, integrando uma rede articulada com profissionais mais capacitados. Então, é uma experiência assim, fantástica, falando também por experiência própria, você vai trazer um pouco da sua visão. Como que é extremamente interessante essa experiência, vivenciar essa experiência. E para os nossos alunos fica aí também uma porta, um caminho que eles podem trilhar na formação deles. Isso mesmo. E assim, eu falo como aluna, né? E eu tive o conhecimento sobre a residência através do Everson, né? Pela a formação dele, né? Como ele também já tinha sido meu professor em outra instituição. E eu tive o conhecimento do currículo dele, da residência, e quando eu entrei aqui, vi também que ele seria meu professor, e a gente conversando sobre a residência, surgiu um interesse, sabe, de aprender mais sobre a residência e ver qual é a importância dela, porque ela abre muitas portas, né? A gente estava conversando e a gente viu que a gente cria vínculos, né? Porque além do conhecimento, eu acho que é bem válido também conhecer outras pessoas, outros profissionais, outras equipes. A residência multiprofissional, ela oferece
realmente uma complementação da nossa formação, porque sou enfermeira, mas falo de todas as categorias. Hoje a gente ainda tem, né, tradicionalmente, o ensino na faculdade uniprofissional. Nós não temos disciplinas assim que são partilhadas, na verdade, com outras categorias. Então, a residência multiprofissional, falando em específico dela, ela oportuniza isso, a formação teórico-prática em equipe, de forma multiprofissional. Então, eu acho que esse é o ponto mais interessante e mais importante, né, da residência multiprofissional. E para ingressar, Sara, nesse processo de residência, como que faz? Como que os nossos alunos podem fazer? Como que as pessoas que estão assistindo a esse videocast podem fazer para também ter essa oportunidade, essa experiência na vida? Olha, para ingressar na residência, o candidato ele tem que estar muito atento aos editais, né? O edital geralmente sai ou por uma banca contratada pela instituição, ou algumas instituições também têm editais feitos por bancas próprias, né? Então, esses editais eles saem aí em meados de setembro, outubro, e a partir daí tem aquele período, né, de inscrição com isenção, depois passa para a inscrição sem a isenção, e entre novembro e dezembro a gente tem a realização do certame. E aí, né, se faz a inscrição, fica atento a essas provas, e o ingresso, após a aprovação, é feito nos meses de março, né? Sim. A cada mês de março tem aí uma nova turma entrando, né? Novos sonhos para acontecer. E as etapas em si desse processo? Nós temos a inscrição, só que algumas etapas elas são necessárias para filtrar esses candidatos, sim, né? Ver quem realmente tem a aptidão para assumir aquela vaga e quem já não tem uma preparação tão intensa. Então, essas etapas em si, quais foram as etapas que você passou? Como foi a sua preparação para essas etapas? De uma forma geral, né? Todas as residências a nível estadual, local, nacional, elas têm aí 2 etapas a serem cumpridas, né? Que a primeira é o certame, essa prova que é uma prova objetiva, geralmente ela tem aí de 50 a 60 questões, tendo dentro do seu conteúdo programático, né? As questões relativas à legislação do SUS e saúde coletiva e as questões específicas da categoria. Então, né, vai haver aí essa seleção com prova objetiva, tendo aí questões de múltipla escolha, de A a D. E depois disso, se o candidato ele for aprovado dentro dos critérios do edital, ele passa para uma segunda etapa. Essa segunda etapa é uma etapa de análise curricular. Como é que acontece? É uma análise da formação acadêmica desse candidato. Então, tudo que é feito dentro da graduação é avaliado e é válido. Nada é avaliado feito após a graduação. Então, enquanto estudante, na sua formação, ele avalia o quê? Ele avalia seu histórico acadêmico, vendo aí a sua média global de desempenho durante todo o curso, toda a formação. Ele avalia a participação em projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, projetos de extensão, participação em monitorias, publicações como autor, como coautor, participação em ligas acadêmicas, em PETs, né, o PET Saúde, que está muito em evidência agora nas faculdades. Também a participação em projetos artísticos, culturais, esportivos, também é uma novidade, treinamentos extracurriculares, o movimento também que o estudante faz em questões de impacto social relativos, teve um período até que tinha um relativo à participação e o trabalho dentro da pandemia, né, do Covid, e hoje temos aí campanhas de imunização que são muito fortes, multirões que são trabalhados, né, aí na atenção primária em saúde e outras situações referentes, né, à saúde que é necessário fazer, que tem um impacto social. Então, todos esses critérios são avaliados, além de cursos também, cursos de duração aí mínima de 40 horas, 40, 60 e 120. Né? Esses cursos também podem ser e são ofertados pelas instituições, semanas de enfermagem, né? De farmácia, enfim, de todos os cursos aí, sempre é ofertado alguma coisa, congressos, né? As apresentações nesses espaços também. Então, tudo que você faz enquanto graduando, né?
traz aí um peso para a pontuação nessa análise de formação. E aí, ao final, eles juntam aí a pontuação da prova objetiva junto com a análise da formação acadêmica e dão uma nota final, que é o que vai te levar até a aprovação. E fica claro, né, a importância dessa formação global, desde você se dedicar às disciplinas para no final ter uma média global interessante, uma média global alta, e a participação nesses outros meios, dentro do ensino, dentro das monitorias, né, que também pontua, dentro dos projetos de pesquisa, dentro dos projetos de extensão. Então, o quão é interessante essa dedicação global dentro do processo de ensino, quando você almeja entrar em uma residência multiprofissional. Muito bacana. Enquanto se faz justo também, né? Porque, assim, deixa todo mundo de igual para igual quanto profissional. Sim. Porque vai ter muita gente que tem experiência, né? Até conversando aqui, eu falei sobre essa dificuldade do ingresso dentro do mercado de trabalho. Sim. E a residência, ela é um meio que oportuniza as pessoas que estão ali saindo da graduação, que realmente não têm experiência, a adentrarem nesse mundo, né, do mercado de trabalho. E adquirirem experiência, né? Isso. E uma característica que mudou bastante é que sempre teve essa visão de residência para criar oportunidades de pessoas que estavam saindo da faculdade e ingressar no mercado de trabalho por meio da residência. Só que hoje a gente já vê para além disso. Sim. Pessoas que já estão no mercado de trabalho há um bom tempo, já estão em mestrados, alguns já têm até doutorado, e aí vem também fazendo a residência multiprofissional. Pois é, o meu ingresso foi justamente assim, eu não ingressei depois da graduação, eu ingressei depois de um período que eu me vi, né, na necessidade de me especializar, era algo que já era um desejo, e aí eu vi a oportunidade e consegui, né, parar aquele movimento que eu já tinha feito na inserção no mercado de trabalho e pude vivenciar esse processo de residência. Então, assim, é uma oportunidade para todos, né? Basta querer se dedicar e buscar aí as oportunidades. E quais são, assim, Sara, os benefícios da residência? Olha, os benefícios, eles são inúmeros, né? Porque é uma oportunidade, como a gente já vem falando, do ingresso. Você vai ganhar experiência e se especializar, ter o manejo, né, daquele lugar, daquele espaço, enquanto profissional que está prestando assistência da área específica em que você escolhe. Além disso, te diferencia ao final, né? Quando você sai da residência, que você tem aquele certificado, você tem mais oportunidades. As pessoas, elas te olham como um profissional realmente diferenciado. E é o que é, porque a residência, ela traz muito esse cunho da teoria aplicada na prática. Então, assim, quem não quer um profissional que sabe o que está fazendo, que não faz o fazer por fazer, né? Então, a residência, ela oportuniza uma verdadeira transformação. Além, né, falando aqui da multiprofissional, de trazer essa visão mais ampliada. A gente tem uma visão mais ampliada na residência multiprofissional. Quando você chega diante de um usuário, que ele chega com uma necessidade e que você atende ele sozinho, você vai dar importância ao que a sua categoria tem ali para oferecer enquanto resolutividade. Mas quando você começa a trabalhar com a equipe, você consegue absorver não as competências, porque cada um tem as suas, mas algumas coisas que podem ser utilizadas ali. Então, se você atende com assistente social, você consegue ver que eu vejo ali as questões sintomáticas do usuário, mas a assistente social vai ver a questão da vulnerabilidade, a nutricionista da segurança alimentar, a psicóloga das relações e do que está interferindo na saúde mental, a profissional da educação física vai ver algo da mobilidade, né, na melhoria ali da qualidade de vida. Então, assim, você sai transformado. Porque quando você sai, por mais que você for atender sozinho aquele usuário, você vai lembrar da sua vivência. Então, você vai ter um outro olhar com orientações sociais, orientações nutricionais, por mais que não seja da tua competência específica, mas você pode orientar o que procurar, como buscar e até mesmo algumas coisas de como fazer. Então, você sai muito completinho da experiência da residência multiprofissional. Porque eu não só fico na minha área, né? Eu vejo... Isso, a gente respeita os limites, né, de cada categoria enquanto competências, mas algumas coisas a gente pode estar trazendo para a nossa prática, né?
E outra coisa extremamente interessante é estar inserido nesse ambiente vinculado a profissionais que já são efetivos daquele determinado setor, daquele determinado serviço, né? Então, meio que a responsabilidade existe as 60 horas, existe as responsabilidades enquanto residente, só que, digamos que a responsabilidade maior é do profissional que é daquele serviço. Então, a gente está ali realmente para aprender, para errar, para consertar as nossas falhas e realmente ser um profissional melhor naquela área que a gente escolheu estar presente, né? Isso, é muito interessante, assim, a gente chega nos serviços, a gente vê que quem tem 15, 20, até a idade mesmo, né, do serviço, estava ali, quando o serviço foi criado, né, que tem uma vinculação com a população, já sabe manejar, já sabe o que é que as pessoas estão procurando, como fazer. Então, você acaba aprendendo muito com a experiência das pessoas que ali já estão, dos profissionais, né? E aí, enquanto residente, nós somos muito confundidos com os estagiários. Nada contra, porque eu já fui estagiária também, né? E é tão bom ter o apoio, né, dos professores, de quem acompanha a gente, até mesmo os preceptores nos serviços. Mas, como ali a gente já está como profissional, com um vínculo, né, com o nosso conselho de classe, a gente tem realmente um pouco mais de autonomia. Às vezes o enfermeiro do serviço, fala enquanto enfermeira, mas, né, o responsável ali do serviço não vai, se afasta por algum motivo, e aí a gente tem essa autonomia de tocar Sim. ali, né, de assumir, de estar à frente do serviço, né, o que é muito importante. Sempre me senti realmente muito autônoma nesse processo, né, as preceptoras sempre as minhas foram, né, as do Everson também, então a gente se sente muito autônomo, muito realmente pertencente à equipe, né, com esse sentimento de que a gente nasceu lá também, né, enquanto residentes e profissionais. Dúvida minha, na questão assim, né, por exemplo, eu fui aprovada, né, para fazer uma residência na área que eu escolhi. No caso, seria eu e mais uma pessoa para fazer por exemplo, vou fazer residência em saúde mental, né? Aí vou lá, passei. Aí no caso eu vou junto com outra pessoa que também passou. Isso. No caso, então 2 vagas para um tipo de residência. Isso, o que é que acontece? Aí a gente entra nas modalidades de residência, né? As residências a nível Brasil, né? Elas existem no formato uniprofissional, que é quando só uma categoria ela está ali sendo selecionada. Dou o exemplo aqui mais próximo da UES, né? Que a gente tem obstetrícia. E aí só essa categoria vai lá e assume, né? É a nível hospitalar, na verdade. E aí nós temos a categoria multiprofissional, que é a que nós fizemos. E aí nessa multiprofissional eles abrem as vagas por categoria e ênfase também. Então nós temos, né, na área comunitária a ênfase de saúde da família e da comunidade e a ênfase de saúde mental coletiva. E aí eles formam ali realmente grupos, né? E aí na de saúde mental coletiva, que foi a que nós tivemos a oportunidade de fazer, era uma vaga para enfermeiro, uma vaga para psicólogo e para profissional de educação física. E aí na saúde da família a gente tem nutricionista, fisioterapeuta, cirurgião dentista. Então assim, eles abrem a multiprofissional realmente em grupos. Então provavelmente você vai ingressar aí com uma turma, não sozinha. Entendi. Até uma curiosidade é a medicina veterinária, né? Que entrou recentemente, também integrando essa categoria de profissionais que também estão aptos a prestar uma residência, principalmente em âmbito comunitário, né? Aqui, não sei na tua turma, mas na minha a gente tinha em torno de 15 pessoas ao todo. Na minha eram 12, só que aí no meio do caminho alguns vão se perdendo. Né, vão se perdendo, tomando aí outros rumos, né? Foram para doutorado, ou então escolheram a área hospitalar, e aí nós acabamos, eu acho que com 9. Né? 3 na saúde mental e o restante na saúde da família e comunidade. Ainda tem os concursos, as outras aprovações que acontecem no meio desse percurso, e aí fica aquela escolha difícil, né? Continuo, termino a minha residência, ou eu assumo essa outra oportunidade aqui que apareceu? Vai muito assim do propósito, né? Sara,
Você falou que a sua formação ela é frente a um programa de residência multiprofissional em saúde mental coletiva. Você já falou da obstetrícia na UES, mas quais outras ênfases, quais outros programas de residência que você conhece, que também estavam presentes no edital que fez com que você entrasse na residência? Assim, no país tem várias opções, né? É mais próximo da gente, eu falo aqui do meu programa, né? Fazendo a propaganda, o da Escola de Saúde Pública do Ceará, né? A SPCE, que é por meio de um edital que é feito pela Ares, que dá apoio aí a essa seleção nas residências. Temos o da UFC, temos o do ICC, temos o da UES também, que eu já falei. Nos estados mais próximos, né? Na Paraíba nós temos a ESP-PB, que é a Escola de Saúde Pública da Paraíba. Temos a UFRN no Rio Grande do Norte. Em Pernambuco tem muita opção, muita opção. Eu conheço várias pessoas que eram do tempo, né, da minha faculdade, que fizeram residência lá. Tem do INCA, tem o ENARE, né, agora. Estava até conversando essa semana com uma psicóloga que foi estagiária na época que eu era residente e ela passou na residência via ENARE, que é o Exame Nacional de Residências, e aí ela até estava comentando como foi o ingresso dela. Ela está no Espírito Santo, né, agora uma boa capixaba, o ingresso dela é bem... Eu não cheguei a prestar nenhuma prova para o ENARE, porque é algo mais novo, né? E aí ela disse que é bem similar ao SISU, que você faz a prova, pode fazer a prova em qualquer capital e concorrer para qualquer programa que esteja inserido no edital do ENARE, né? E aí, quando o resultado sai, também naquelas etapas que a gente já comentou, da prova com a avaliação, vai dar o resultado final e aí lançam 3 dias, né? E esses 3 dias é para você escolher lá a instituição que você quer, a ênfase, e aí você coloca no primeiro dia, aí olha como é que ficou a movimentação. Legal. No segundo dia abre de novo, você pode fazer a modificação, atualiza, e no terceiro dia é para valer, né? Coloca novamente, escolhe, e aí não tem como trocar. E após esses 3 dias aí de movimentação, tem-se o resultado, e aí ela tá lá, diz que tá muito bem, na área hospitalar, né, e isso equivale a o que a gente vive aqui também, né, os residentes, eles são um só aí em todos os estados, né, a gente vive as mesmas experiências, tudo muito parecido. Sim. E aqui na nossa região, Sara, a gente tem a ênfase de saúde mental coletiva, tem a de saúde da família que você falou, mas, por exemplo, nós temos alguns municípios próximos que também recebem residentes, como, por exemplo, Xeramobim. E aí, quais as residências que no nossa região, no Sertão Central, existem atualmente? Pronto. Além dessas duas, né, que a gente já falou, em Xeramobim a gente também tem a oferta da saúde coletiva. Não recordo agora quais são as categorias que eles abrem, mas eu acho que psicologia, nutrição, enfermagem podem estar concorrendo a essas vagas da saúde coletiva. Odontologia também. E, além disso, em Xeramobim a gente tem uma opção hospitalar também, que é multiprofissional. Eles ficam lotados lá no regional, né, do Sertão Central, e é na área de neurocirurgia, né? E aí, aqui próximo mesmo, Quixadá, Xeramobim, são essas as opções que a gente tem, né? E aí, Fortaleza, um mundo, né? Saúde da criança, terapia intensiva, oncologia, enfim. E aí, vai se indo, né? Tem as da odontologia também, que são muito concorridas, sim, né? Para bucomaxilo, enfim. Tem aí uma infinidade, né? Se eu tivesse a oportunidade de fazer outra residência, eu faria ou em saúde coletiva ou em neurologia. Eu acho um mundo, pois assim, interessante. A gente pensa, né, um pouquinho igual, né? Eu também faria nessa área, eu acho muito interessante, né? Uma área em que você tem todo um cuidado, faz toda a diferença, né? Você saber manejar aqueles casos que chegam ali na parte da neurologia. Sim. Né? Deve ser muito rico, né? Tava até conversando com o Everson, acho que foi depois da palestra que vocês estavam falando, né? E eu contei pra ele, né, que eu fiquei bastante interessada na residência e tudo. E aí, como eu tô bem no início, né, no 3º semestre, já tem 2 áreas que me chamam a atenção. Uma que eu não estudei ainda e a outra que eu tô estudando, que é saúde mental, junto com o Everson.
E a outra é gestão. A gestão me interessa bastante, porque eu vejo mulheres que elas são enfermeiras, que elas, tanto na palestra como elas falaram, né, que começaram na atenção primária, né, e tudo, fizeram toda essa trajetória e hoje elas estão na administração, na gestão mesmo de hospital, da secretaria de saúde e tudo. Então eu acho muito interessante essas áreas. A gestão, ela sempre está muito próxima da gente, sim, né? Não tem como fugir, né? Você tem que estar ali na organização, na gestão, seja do processo de trabalho ou seja dos conflitos também. É algo que não vou nem começar a falar, porque é uma das minhas paixões também. Sim. Tenho aí a minha caminhada na auditoria, nessa parte, e aí a parte burocrática também me chama muita atenção. É muito interessante mesmo. Sara, pode perguntar. E assim, mediante a tua carreira, né, como enfermeira e residente, né, toda a tua trajetória até aqui, quais dicas, assim, tu teria pra dar pro pessoal que tá assistindo a gente, ou então até mesmo pra mim? Olha, eu poderia resumir em estudar, mas eu estaria sendo, né, irresponsável, vamos dizer assim, porque nessa preparação, estudar não é o bastante. Tem que ser um estudo direcionado, um estudo organizado. Quando eu falo nessa organização, eu falo muito do que os editais mesmo trazem pra gente. Quando você pega um edital, às vezes você abre, rola lá no conteúdo programático, aí vê 4 linhas, pouco assunto, só que aí você começa a ver saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, saúde do idoso. Gente, cada tópico desse é um mundo de informações e você não vai conseguir ler tudo que existe de cada um, né? Então, além, né, desse resumo que eles fazem, que ilude muita gente de ser pouco conteúdo, pouco assunto, a gente também tem a organização da sequência. Não vem numa sequência lógica de estar estudando. Então, organizar esses conteúdos numa sequência, né, já é um outro ponto importante e interessante. Além disso, o tempo. O tempo, ele não é válido, aprendi na caminhada estudando, né? Ele não é válido em quantidade, e sim em qualidade. Porque imagine que eu chegue de uma rotina de estudos ou de trabalho e a minha rotina de estudo vai ser à noite. E aí eu pego 4 horas para estudar, mas durmo pouco, no outro dia eu acordo sem estar descansado e aí faço lá uma bola de neve, né? Porque quando chegar à noite, depois da rotina de novo, eu já vou estar mais cansada e eu vou estudar mais 4 horas e também já não vou descansar bem. E aí acaba sendo um ciclo, né? Então é melhor você reduzir essas 4 horas para 2, mas com qualidade, né? E com foco. Então, assim, a quantidade ela não é algo positivo, né? Mas a qualidade e o foco que você tem naqueles estudos. Uma outra coisa que eu acho super importante é o foco em questões. Porque questão é treino, né? Então, quando você resolve questões, você tem uma avaliação enquanto as tuas dificuldades, as tuas facilidades, então tu vai focar no que tem mais dificuldade, né? Além de tu estar treinando pro grande dia, né? Que é o dia da prova, que nada mais é do que uma manhã ou uma tarde ali respondendo questões. Então, assim, hoje eu não li nada. Responde 5 questões, tô no intervalo entre uma aula e outra. Responde algumas questões. Estou na fila de um banco. Responde questão. Estou no intervalo de almoço. Responde questão. Vai errar? Vai. Mas errando você vai aprender quando corrigir. Então, assim, eu acho que esses critérios são dicas importantes para a organização do estudo, para ter algo direcionado e aplicado para ser aprovado. Excelente. E hoje nós temos alguns cursinhos preparatórios, né? Sem fazer propaganda de curso A, curso B, mas nós temos pessoas que têm experiência nessa área, em conduzir esse aprendizado direcionado. Então, para estudantes que possuem essa dificuldade, hoje já existe profissionais especializados e que focam na sua aprovação, né? E além desses que são, né, pagos, nós temos muito material aí. O site do Gov, né, ele tem todos os manuais. Exatamente. Então, é só ir lá, procurar, baixar o PDF e você tem o que cai nas provas. Tá lá, são manuais. A exemplo, como eu disse, a gente não vai ter condição de ler tudo. Mas a Lei 8080, você não vai ler na íntegra? Vai porque a Lei 8080, a 8.142, elas despencam em provas. Manual de IRAS da Anvisa,
Em provas de residência, porque assim, tem uma diferença em provas de residência e provas de concurso. As provas de residência, por elas terem um conteúdo mais direcionado, né, só legislação do SUS e específicas, as questões elas são mais densas. Então, assim, tem coisa que realmente você tem que se dedicar. Outra parte importante também é baixar as provas anteriores. Porque você consegue ter uma avaliação do que realmente mais cai ali, você consegue treinar de uma forma, né, igual não, parecida, né? O que a banca aborda, como é que a banca pergunta. E aí você consegue se aproximar do formato de questões daquela banca. Então é muito interessante você saber que banca, né, tá sendo. Eu sei que o Enare foi a OCP da última vez, mas parece que mudou. Então, às vezes muda e aí você tem que estar sempre atento à mudança. Porque às vezes você tem uma surpresa quando chega, né? Era assim, a banca mudou. Né? Então, lê o edital na íntegra também, porque às vezes já fiz prova de concurso que quando cheguei não levei os certificados e era no dia. Então, assim, né? Tem que estar atento. E assim, na tua experiência, né, nesses requisitos, né, de estudo, na hora da prova, qual foi, assim, a tua maior dificuldade, falando, assim, sobre a tua individualidade, né, em questão da residência, tua maior dificuldade nessa questão? A minha maior dificuldade foi realmente ver a questão do tempo. Como quando eu terminei a graduação, eu não ingressei logo no mercado de trabalho, eu ficava um período longo estudando e aí o cansaço vinha e eu realmente não tinha a resposta que eu queria, né, nos certames. E aí eu comecei a observar isso, que eu estava pecando muito ali. E também inserir esses simulados, essas questões de forma semanal também fez muita diferença. Eu lia muita coisa, eu fazia muito resumo, até hoje eu tenho muitos resumos, assim, de 2015 para cá, tem um montante, né, uns atualizados e outros que eu vou atualizando. Mas eu vi que, assim, era o diferencial. Era otimizar o meu tempo, fazer com que aquele tempo ali ele fosse de qualidade e de forma direcionada através da resolução de questões, que era o meu foco. Era fazer uma prova, responder as questões da forma mais correta possível para poder ter a aprovação. Principalmente como mãe, como esposa, né? É uma rotina totalmente diferente. Por muitas vezes, assim, na residência, né, no caso da residência, eu trabalhava também, então tinha todas essas atribuições, por muitas vezes estudei girando numa cadeira, né, com a criança no colo, e aí a gente via, estudava chorando também, né, meu marido às vezes entrava e dizia, tá chorando por quê? Porque eu tô cansada. Mas assim, estava cansada pela rotina, e aí tinha aquela rotina ali de estudos, e se era o que eu queria, né, tinha que continuar e perseverar. Muito bem. Os principais desafios que você viu durante esse processo de residência, assim, tanto antes, quanto durante, quanto após o processo de formação na residência? Olha, os desafios da residência, eu acho que, assim, pelo caminho você encontra alguns, né? Relativo aos espaços que você ocupa, as pessoas que você encontra, não digo só assim quanto às relações, né? Porque todas as relações, elas têm a sua parte difícil também, mas eu acho que um ponto em comum, não só para mim, mas para as pessoas que fizeram parte, né, desse processo junto a mim, e também da visão geral que a gente tem em grupos, né? As redes sociais, elas têm os grupos ali que juntam vários residentes e a gente vê nas falas, nos módulos também específicos, a gente vê uma fala só. Acho que a principal dificuldade do residente é a exaustão com relação à carga horária e o estresse. Quando você começa com gás, muito empolgado, e você dá conta de tudo e você abraça o mundo, sim, se for preciso. Mas quando vai chegando ali, né, na metade do percurso, você começa a cansar. Por quê? Porque a rotina do residente é uma rotina de 60 horas semanais de carga horária. Ela é mesclada em parte teórica e parte prática, que é o serviço propriamente dito. Então, você tem ali turno para educação permanente, você tem turno para construir o seu trabalho de conclusão de residência, que é pesado. A gente tem turnos de rodas tutoriais, né, que são
com os preceptores, e aí a gente se junta, discute caso, faz a avaliação do residente, a avaliação da preceptoria. A gente tem turnos para participação de momentos e movimentos políticos, como conferências de saúde, participação nas reuniões dos conselhos municipais de saúde. Temos turnos para ações intersetoriais, junto à educação, junto a outros pontos de atenção à saúde, junto à Secretaria de Cultura, à assistência social. Então, assim, quando você começa, você vai sabendo manejar. Mas aí vem a assistência ao paciente, e aí quando você olha, já é o sábado do plantão, quando você olha, já é o dia de ir para o módulo em Fortaleza. Então, assim, você começa a ter um ritmo muito acelerado, né? Então, eu acho que esse é um dos principais desafios, manter-se nessa carga horária de uma forma tranquila, porque a gente vê muitos relatos de pessoas com adoecimento físico, com adoecimento mental. Essa já é uma pauta levantada pelo seminário de residências, tem uma política de residências sendo criada, e aí já tem aí essa pauta da redução da carga horária, né? Então, eu acho que a principal dificuldade é você conseguir se organizar dentro de tantas atribuições que a gente tem e de metas, né, dentro da residência. É uma rotina bem desafiadora, né? Mas o que mais me chama a atenção é essa preocupação em fazer com que esse profissional saia completo, né? Por mais que ele escolha uma ênfase em particular, mas ele tem que dar um plantãozinho ali, ele tem que passar pela gestão, ele tem que passar pela atenção básica. Então, essa preocupação em ser um profissional completo, em formar um profissional que atue naquela área que ele se propôs, mas também em outras que também podem aparecer durante a jornada. Por mais que a gente tenha escolhido uma ênfase, né? No programa aqui mais próximo, a gente tem essa oportunidade, né? Eu estive nos CAPs, mas também estive na atenção primária, né? A gente viu toda aquela rotina durante um período. Estivemos na atenção secundária, passamos pelo processo de gestão também. Então, é um caminho que a gente consegue experienciar muitas faces, né? Enquanto profissional, né? De ver aquelas outras pessoas ali atuando, de saber como é que funciona, para num futuro muito próximo poder talvez estar atuando ali em um daqueles espaços. Sim. Sara, esse momento acho que foi um momento riquíssimo, cheio de novidades, com processos diferentes, né? Cada um sente a residência de um jeito. Então é muito interessante compartilhar essas informações e inspirar pessoas que realmente também têm esse sonho. Então foi um momento muito bacana, uma conversa muito bacana. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm interesse, no geral, seja nosso aluno ou não, mas uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem que faça com que essas pessoas se despertem para esse novo olhar, esse novo mundo que é a residência multi. Olha, eu acho que o que eu posso dizer é se dediquem, né? Se dediquem, abracem as oportunidades que existem e que são ofertadas, sejam presentes, façam realmente com presença, com compromisso, porque tudo o que você faz, a partir do momento em que você escolhe, né, uma profissão, está ali nesse processo formativo, né, tudo que você faz ali vai ser o reflexo do profissional que você vai ser no futuro. Então, assim, não tem segredo. Se eu fosse dizer que a fórmula mágica é essa, eu não ia ter fórmula mágica para falar, né, para quem nos assiste, para os estudantes em forma geral, para os profissionais também. Então, busquem e se dediquem no seu propósito, no que vocês querem para a vida, no que vocês almejam, né? E o futuro, ele é feito agora. Então, é dedicação e compromisso. A gente agradece a sua participação, a gente agradece o seu empenho e a sua disponibilidade sempre que a gente precisa de estar aqui ajudando, de contribuir. Quem está nesse processo de educação é realmente por amor, é realmente porque gosta da área, é porque realmente quer contribuir com o futuro de muitas pessoas. Então, obrigado. Muito, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. E é isso, a gente se encontra aí nos corredores da vida, como a gente já vem se encontrando. E a gente tem certeza que você é uma profissional iluminada e onde você for, será muito bem recebida. Obrigada. Também fico muito feliz, né, de
poder estar nesse momento, né, junto contigo, com o Everson. Já vinha falando, né, com ele que tô sendo bem instigada pela da residência, Que e ele bom. tá dando muita corda. E eu fico muito feliz e contemplada, né, de estar nesse momento, Rick, com vocês, compartilhando, né, ouvindo a tua experiência. E pelo pouco que a gente vem conversando, né, se conhecendo, eu vejo que você é um ótimo profissional. Obrigada. Que sempre dá conselhos. E é isso, foi muito bom estar com vocês. A conversa foi muito boa. Obrigado, gente. É isso.